Quando meu marido atirou a pasta com os papéis para cima da bancada da cozinha e disse: "Fico com tudo e com os miúdos também", eu assinei, sem o deixar terminar a frase. Ainda me lembro do som da caneta. Não foi um som alto, apenas um raspar suave no papel, mas pareceu-me que abafou tudo o que ele estava a dizer naquela noite. O Tiago calou-se a meio de uma palavra. Piscou os olhos como se eu lhe tivesse estragado o guião. "O que é que tu fizeste?" perguntou ele. Não levantei a cabeça de imediato. Terminei de assinar o meu apelido. Fechei a caneta com a tampa e empurrei os papéis de volta para ele. "Tu ouviste?", disse eu. Por um segundo, ele pareceu não saber o que fazer com aquilo. Tinha entrado na cozinha pronto para uma guerra, pronto para me esmagar, para me assustar, para me levar às lágrimas e às súplicas. E em vez disso, dei-lhe exatamente o que ele achava que queria. E isso desestabilizou muito mais do que qualquer grito meu. Era uma daquelas noites de agosto em Lisboa. Uma noite abafada, pegajosa. Quando o ar parece denso até dentro de casa, na cozinha ainda pairava o cheiro a frango assado e a molho de piripiri. Eu ainda nem tinha tido tempo de arrumar os pratos. A Leonor estava no andar de cima, de fones nos ouvidos, a fingir que não ouvia nada. O Bernardo estava na sala com a consola, e do corredor chegavam os cliques muito baixinhos do comando. Sonormé. Uma noite normal, até deixar de o ser. O Tiago tinha chegado tarde outra vez. Trazia aquele blazer azul escuro que vestia quando queria parecer importante. Mas desta vez, não sei porquê, vinha de tênis. Eu reparei nisso. Eu reparo sempre nestes pequenos detalhes. Ele nem me disse olá. Não perguntou pelo jantar. Simplesmente entrou na cozinha e bateu com a pasta com toda a força na bancada, como se estivesse a entregar uma encomenda. Acabou, Diana. Para mim acabou. Foi assim que ele começou. Sem preâmbulos, sem pedidos de desculpa. Apenas acabou. Limpei as mãos ao pano da louça e virei-me para ele. "Acabou o quê?", perguntei eu. "Isto tudo." Ele fez um gesto com a mão à volta, como se a cozinha fosse lixo do qual estava farto. Esta rotina, esta vida, lembro-me de ter pensado no quão estranho aquilo soava, como se estivesse a falar do fim de um contrato de arrendamento e não de um casamento. Ele abriu a pasta, tirou os papéis e empurrou-os na minha direção. "Divórcio", disse ele. "Já preparei tudo. Não peguei logo nas folhas." "E os miúdos?", perguntei. E foi aí que a voz dele mudou. Ficou dura, fria. "Os miúdos ficam comigo." Eu até sorri. Não por achar graça, mas porque aquilo era tão absurdo que o meu cérebro nem conseguiu processar de imediato. "Tiago, tu nunca sequer..." Comecei eu. "Sou eu que trago dinheiro para casa." Interrompeu ele. "Sou eu que sustento isto tudo. Achas que um tribunal vai dar ouvidos a uma mulher que não trabalha há 20 anos? Aí estava, aquela frase, mas agora sem filtros. Já a tinha ouvido muitas vezes. Só que antes, ele dizia de forma mais suave, à frente de outras pessoas, com um sorriso. "A nossa Diana não é de números. A Diana é da casa. As finanças são comigo." Antigamente eu sorria de volta. Era mais fácil assim. Lembro-me de um jantar, há uns 10 anos. Estávamos com os colegas dele num restaurante caro no Chiado. Fiz uma pergunta perfeitamente normal sobre impostos, sobre uma dedução que não tinha percebido. O Tiago deu uma gargalhada, pôs a mão sobre a minha e disse: "Não enchas a cabeça com isso." Todos se riram, e eu também, mas no peito senti como se me tivessem empurrado silenciosamente para fora da minha própria vida. Naquela noite, na cozinha, esse sentimento voltou, só que já não era silencioso. O Tiago continuava a falar, a ganhar balanço, como sempre fazia quando queria ser o dono da situação. "A casa está em meu nome, as contas, a empresa, tudo é meu. Já está tudo tratado. Vais receber uma compensação." E acabou. Ele inclinou-se um pouco mais perto e baixou a voz, como se estivesse a ser generoso. "E eu deixo-te ver os miúdos. Nos limites do razoável, nos limites do razoável." Olhei para os papéis. Estava tudo impresso com muito cuidado, ponto por ponto. Como ele gosta quando acha que tem tudo sob controlo. "Fico com tudo", repetiu ele. "Se começares a levantar problemas, não voltas a ver os miúdos." Aquilo bateu-me com força. Não foi o dinheiro, não foram as paredes. Foi a manhã em que preparo o lanche do Bernardo.
Foi a viagem para deixar a Leonor na escola, a forma como ela se senta à mesa da cozinha a falar sobre os colegas, mesmo quando finge que não quer saber. De repente, vi esta casa sem nada disso. Por um segundo, o pânico subiu em mim e desapareceu logo a seguir, porque por baixo do pânico havia outra coisa. Calma, como uma claridade repentina. Ele achava mesmo que eu não sabia de nada. Achava que eu tinha estado de olhos fechados todos estes anos, que me ia comportar exatamente como ele estava habituado, que ia chorar, discutir, entrar em desespero e com isso dar-lhe o tempo que precisava para continuar a mudar o dinheiro de sítio, a esconder, a fechar contas. Peguei nos papéis. Está bem, disse eu. Il Francio atesta. Está bem. Mudei para a página da assinatura. Se já tomaste a tua decisão, disse eu, não vamos arrastar isto. Diana. Ele pronunciou o meu nome devagar, como se tentasse perceber se eu tinha enlouquecido. Devias pelo menos ler. Eu confio em ti, disse eu. Ele ficou em silêncio por um segundo e depois deu um meio sorriso, aquele pequeno brilho de superioridade que ele nunca conseguia disfarçar. Uma escolha inteligente, disse ele. Peguei na caneta. A minha mão não tremeu. Assinei. Simples assim. Ele soltou o ar, como se estivesse a prender a respiração. Vês, nada de complicado, disse ele, enquanto recolhia os papéis. Eu disse que seria mais fácil se não fizesses peixeirada. Peixeirada. Quase sorri. Ele não se demorou. Pegou na pasta, olhou para o telemóvel e caminhou para a porta como se já o estivessem a esperar no outro lado. 2 semanas. Atirou ele por cima do ombro. E tratamos de tudo. 2 semanas. Eu acenei com a cabeça. Está bem. Ele parou à porta, como se esperasse mais alguma coisa. Lágrimas. Perguntas. Qualquer coisa. Não lhe dei nada disso. E ele saiu. A porta fechou-se com um clique suave e a casa voltou a ficar em silêncio. Fiquei ali de pé durante 1 minuto, ainda com a caneta na mão. A cozinha era a mesma. A bancada, a luz sobre o lava-loiça, o zumbido constante do frigorífico. Mas dentro de mim, algo tinha mudado de sítio. Ouvi o Bernardo a rir-se do jogo de vídeo. Do andar de cima, chegava a música muito baixa da Leonor. A vida continuava. Pusei a caneta na mesa e comecei a arrumar os pratos. Movimentos normais, habituais, apenas para ocupar as mãos. Mas a minha cabeça já estava noutro lugar. Não no que eu tinha acabado de perder, mas naquilo que eu já sabia. Naquilo para o qual, durante o último ano, eu tinha olhado, mas fingido que eram apenas detalhes. Movimentos estranhos nas contas. Viagens de trabalho que não faziam sentido. E-mails que ainda chegavam à conta partilhada, antes de ele mudar tudo para o acesso restrito dele. Ele achava que eu não tinha reparado. Mas eu reparei sempre. Na manhã seguinte, liguei para Marta. O escritório dela ficava na Rua Castilho, no centro de Lisboa. Tinha guardado o número há alguns meses, gravado no telemóvel com outro nome. Só pelo sim, pelo não. Marta Corte Real. Atendeu ela. O meu nome é Diana, disse eu. Acho que preciso de uma advogada. Silêncio do outro lado. Acha ou tem a certeza? Perguntou ela. Ontem à noite, assinei uns papéis de divórcio, disse eu. O silêncio foi mais longo. Venha ao meu escritório, disse ela. O gabinete dela era exatamente como se espera de alguém que está habituada a segurar a vida dos outros nas mãos. Arrumado, mas não estéril. Livros de direito na estante, o diploma emoldurado, algumas fotografias de família já antigas. A Marta estava sentada à secretária, a beber chá preto, a ler a cópia dos papéis que eu tinha levado. A expressão dela quase não mudou enquanto virava as páginas. Depois pousou as folhas e olhou para mim. A Diana assinou isto, perguntou ela. Sim. Sem tentar negociar nada. Sim. Ela encostou-se para trás na cadeira e estudou-me com muita atenção. Tem noção do que isto é? Perguntou ela. É um projeto. Respondi. Não é uma decisão do tribunal. Isso captou a atenção dela. As sobrancelhas levantaram-se ligeiramente. Continue. Eu percebo que isto é a forma como ele quer tratar das coisas, disse eu. Mas nenhum juiz validou isto. Ela acenou com a cabeça. Exatamente. Respirei fundo. E acho que ele conta com o facto de eu não saber a diferença. A Marta bateu com o dedo nos papéis.
Os homens como seu marido normalmente não saem limpos destas situações, disse ela. Eles saem rápido. É nisso que eu conto, disse eu. Ela deu um sorriso muito curto, muito seco. Diana, disse ela, isso só resulta se houver algo para procurar. Olhei-a nos olhos. Ela sustentou o meu olhar e acenou com a cabeça uma vez. Então não temos pressa, disse ela. Deixe-o pensar que já ganhou. Conduzi até casa em silêncio. Sem rádio. No semáforo, olhei para o telemóvel no suporte. As notificações, os e-mails, tudo aquilo que eu andava a ignorar há meses porque não queria perceber onde nos ia levar. Isso tinha acabado. Se eu ia perder tudo, que fosse porque não havia nada para encontrar e não porque fechei os olhos. À noite, quando os miúdos se deitaram, fui à garagem. No canto mais afastado, tem uma prateleira com caixas velhas. Impostos, garantias, fardas antigas da escola. Tudo que não serve para nada até o dia em que faz muita falta. Tirei a caixa que dizia 2018 a 2020. Quando a pousei na bancada, levantou-se algum pó. Abri a tampa devagar. Pastas, faturas, extratos do tempo em que ainda vinha tudo em papel. Sentei-me no chão frio de cimento e comecei a desfolhar. Página após página. Data após data. Linha a linha. Lá fora passou um carro. A lâmpada da garagem zumbia baixinho. Dentro de casa, a máquina do frigorífico deixou cair gelo na gaveta. Sons normais. Uma vida normal. E mesmo no meio disso tudo vi a primeira coisa que não batia certo. Uma transferência. 1.500 euros para uma conta que eu não conhecia. A data era daquele fim de semana em que o Tiago tinha dito que ia a Madrid em trabalho. Fiquei a olhar para aquela linha durante muito tempo. E depois estiquei a mão para o telemóvel. Porque aquilo já não era sobre medo. Era sobre outra coisa. Sobre clareza. Eu ainda não tinha acabado. Nem perto. Quase não dormi nessa noite. Não porque tivesse medo. Aquele medo que surge no início, como uma onda gigante, já tinha passado. Tinha assentado algures muito fundo. Ficou mais silencioso, mais liso, como água fria. Não dormi, porque na minha cabeça foi como se tivessem ligado um interruptor. Durante muito tempo, esteve na posição de não toques, não olhes, resolves mais tarde. E, de repente, acendeu. E quando acende, não dá para voltar a apagar. Fiquei na garagem até de madrugada. A mesma caixa, o mesmo chão de cimento, o mesmo cheiro a papel, a pó e aquele ligeiro odor a óleo de motor que nunca desaparece. Fiz um café e esqueci-me dele. Ficou frio enquanto eu continuava sentada no chão a ler. Passei a olhar não para o quadro geral, mas de forma muito lenta e atenta, como se aqueles números fossem pegadas na neve. Aquela transferência de 1.500 euros não era única. As quantias variavam, mas eram parecidas. 1.000 euros, 1.600 e outra vez 1.000 e qualquer coisa. Sempre em datas próximas do fim do trimestre. Como se alguém o fizesse por hábito. Fiquei ali, encostada à parede, com os papéis no colo. O Tiago sempre disse que o dinheiro da consultoria entrava de forma irregular, que era normal, uns meses muito, outros nada. Talvez fosse normal, mas aquilo não parecia irregular. Parecia muito bem organizado. A primeira palavra que me veio à cabeça foi propositado. De manhã, levei o Bernardo à escola. Ele foi o caminho todo calado, a bocejar, a mexer na alça da mochila. Eu percebia que ele estava com aquele nó na barriga por causa das nossas coisas de adultos, embora não fizesse nenhuma pergunta. No parque de estacionamento, ele só disse: "Mãe, vens buscar-me quando acabarem as aulas." "Claro que sim", disse eu. Ele virou costas, e eu fiquei mais um minuto no carro a olhar para o portão, como se quisesse gravar aquela rotina na memória, porque eu sabia que o Tiago não dava valor a nada daquilo. Para ele, seria apenas mais um item na agenda. Abri o e-mail, não o principal, mas o antigo. Aquele que usávamos para as contas partilhadas antes do Tiago mudar tudo para suas próprias passwords em nome da segurança. Ele fechou muita coisa, mas havia pontas soltas. Como sempre, deixou coisas feitas à pressa. E quando as pessoas têm pressa, cometem erros. Fiz uma pesquisa pela loja da Amazon. Os e-mails apareceram uns a seguir aos outros.
Encomendas, entregas, devoluções, tudo familiar. Detergentes, rolos de cozinha, tinteiros, as chuteiras do Bernardo para educação física. Fui descendo a lista até que parei. Uma joia. Fina, é Mouro, minimalista. Não era minha. Eu não uso daquelas coisas, e muito menos a tinha comprado. Abri o e-mail. Entrega feita numa morada que não me dizia nada. Fiquei a olhar para o ecrã e nem senti aquele aperto no estômago, como acontece nos filmes. Não houve histerismo nem choque. Senti apenas que a peça do puzzle tinha encaixado no sítio certo. E isso era muito mais assustador, porque fazia todo sentido. Abri o Google Maps e escrevi a morada. Um prédio moderno, normal, na zona do Parque das Nações, com porteiro e garagem. Um sítio bonito para começar um novo capítulo. Fechei os olhos por um momento. Não porque estivesse a sentir-me mal, mas porque percebi que não era um acaso. Não era coisa da minha cabeça. Era matemática. À tarde, voltei ao escritório da Marta. Levei as folhas dos extratos e os e-mails impressos. Espalhei tudo na secretária dela exatamente da forma como tinha encontrado. Por datas, por anos, por lógica. Ela não me apressou. Não me interrompeu. Apenas olhou e foi tirando notas. Depois levantou a cabeça. Há quanto tempo anda a ver isto? Perguntou ela. Aos bocadinhos, disse eu. Desde o ano passado, mas nunca liguei as coisas até ele me trazer os papéis. Ela acenou com a cabeça. É o que costuma acontecer. Ela bateu com a unha no extrato. Estas transferências. Sabe para onde vão? Ainda não. E esta conta? Ela apontou para o número. Já tinha visto? Não. A Marta fez uma pausa e depois disse. Muito bem. Não com espanto, nem num tom alto. Apenas um muito bem. Muito bem por quê? Perguntei eu. Ela puxou uma folha, depois outra. Isto não é apenas uma amante de Ana, disse ela. Isto parece dinheiro escondido. E não é só guardado no bolso. É tirado de forma a não deixar rasto. Senti o peito apertar um pouco. À chaque et me grave? Perguntei. A Marta acenou com a cabeça. Estas movimentações passam pela empresa. Se ele anda a transferir dinheiro entre contas e não o declara como deve ser, isto já não é uma zanga de casal. É um risco enorme para ele. E se a Diana ficar calada, pode vir a ser um risco para si também. A palavra risco arrepiou-me a pele. Porque o Tiago nunca teve uma vida simples. Fazia sempre com que tudo parecesse imaculado. E as aparências perfeitas muitas vezes só se mantêm porque alguém fecha os olhos. Saí do escritório e, no caminho para casa, dei por mim a pensar. Naquela noite, o Tiago estava demasiado confiante. Quando disse fico com tudo, fê-lo com demasiada tranquilidade, como se já soubesse que ninguém o ia impedir. Essa confiança não surge do nada. Antes de eu sair, a Marta disse-me uma frase que não me saiu mais da cabeça. Os homens, como seu marido, não acham que estão a esconder nada. Acham apenas que ninguém está a olhar. À noite, não fui para a garagem. Fiquei na cozinha, sentada à mesa com o portátil, a mesma mesa onde ele tinha tirado a pasta, a mesa onde eu tinha assinado. A casa estava em silêncio. A Leonor no quarto, com a porta fechada. O Bernardo já estava na cama. Parecia estar a dormir, mas eu ouvia-o a virar-se de um lado para o outro. E foi isso que me magoou mais. Esperei que a casa acalmasse por completo, até só se ouvir a ventilação, o frigorífico e um ou outro estalo da madeira nas escadas. E então abri a aplicação de localização da família. Tínhamos ligado a partilha há muito tempo, quando compramos o primeiro telemóvel a Leonor, por segurança. O Tiago nunca desligou a dele. Não tinha tempo para essas coisas. Carreguei no nome dele. O mapa abriu rápido. O ponto piscava do outro lado da cidade, na zona do Parque das Nações, exatamente onde ficava a morada da entrega. Não fiz zoom logo de início. Fiquei apenas a olhar para aquele ponto, como se olhasse pelo buraco de uma fechadura. Piscava, como se respirasse. Nada explodiu dentro de mim. Não houve nenhuma cena dramática. Senti apenas que finalmente tinha deixado de arranjar desculpas para aquilo que estava mesmo à frente dos meus olhos. No dia seguinte, de manhã, entrei na conta poupança que tínhamos para a Universidade da Leonor. Essa era a minha área. Tinha sido Tiago abri-la, sim, mas era eu quem revia,
Verificava e sabia mais ou menos quanto lá devia estar. Não era dinheiro para o dia a dia, era dinheiro para o futuro. Quando a página carregou, senti logo que algo estava errado. Não porque estivesse a zero, não estava. Mas o valor era diferente, ligeiramente inferior ao que devia ser. Abri o histórico de operações. Fui descendo e vi um levantamento. Não no dia anterior, não nessa semana. Há vários meses. Depois outro mais pequeno, descrito de uma forma que passava despercebida se não andássemos à procura. Fiquei sentada, muito quieta. A minha respiração ficou mais lenta, porque aquele dinheiro não era dele. Era o futuro da Leonor. Cruzei as datas. O mesmo padrão de sempre. Primeiro, uma saída na empresa. Depois, um movimento nas contas pessoais. E a seguir o dinheiro desaparecia. E à mesma altura, aquelas transferências para a conta desconhecida. Aquela compra. Aquele ponto a piscar no mapa do Parque das Nações. Fechei o portátil muito devagar. As minhas mãos não tremiam. E foi isso que me assustou mais do que tudo. Porque percebi que tinha acabado de cruzar uma linha sem retorno. Porque voltar atrás significava voltar a fingir. Fui ter com a Marta mais uma vez, e não falei muito. Apenas pousei os papéis impressos na secretária dela. Ela leu devagar. Desta vez, demorou mais tempo. Quando chegou aos levantamentos da conta da Leonor, ela parou. Vi-lhe o maxilar a ficar tenso. Ele falou-lhe nisto. Perguntou ela. Não. A Marta acenou com a cabeça. Muito bem. Mas neste muito bem já havia um tom diferente. Menos calmo, mais duro. É o dinheiro da Leonor, disse eu. Oisai? Respondeu a Marta. E percebo exatamente o que está a sentir agora. Engoliem seco. Eu não o quero destruir, disse eu. Eu só quero. Oisai. Ela interrompeu de forma muito suave. Isto não é vingança. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Isto é rigor, Diana. É garantir que no processo está escrito apenas a verdade. Rigor. Ficamos quase uma hora no gabinete dela, a ordenar tudo cronologicamente. Sem saltos, sem emoções. Prova ligada à prova. Levantamento ligado à transferência. Morada ligada à data. Ponto no mapa ligado ao fim de semana. E de repente, a Marta levantou os olhos e disse: Sabe o que é que ele está a pensar? Que eu já perdi. Disse eu. Ele acha que a Diana nem sequer sabe que estão a jogar, disse ela. E essa é a nossa maior vantagem. Fiz o caminho de volta para casa com um peso enorme, sem sensação de vitória. Sem orgulho. Um peso pesado porque agora o quadro estava nítido. Não foi uma falha pontual, nem um erro. Foi um desenho que demorou muito tempo a ser feito, e eu vivi paredes meias com ele. Ao fim da tarde, a Leonor desceu à cozinha e ficou parada perto da bancada, como se estivesse a ganhar coragem. O pai disse que nos podemos mudar, disse ela. Eu nem levantei a voz. Ah, sim, para onde? Para mais perto do centro. Ele disse que é melhor assim. Melhor para quem? Perguntei eu. Ela encolheu os ombros. Para nós, acho eu. Acenei com a cabeça. Ela olhou para mim com mais atenção. Não vais lutar contra ele? Perguntou ela. E na voz dela, não havia acusação, apenas confusão. Limpei as mãos ao pano. Estou a tratar disso, disse eu. A Leonor franziu a testa. Não parece que estejas a lutar. Não, disse eu. Não parece. Ela não disse mais nada e subiu para o quarto. E isso doeu-me mais do que tudo. Não as palavras dele, mas ver que os meus filhos começavam a acreditar naquela confiança inabalável que ele tinha. Mais tarde, nessa noite, voltei a espalhar os papéis na mesa, já não ao acaso, mas numa ordem rigorosa. Uma coisa era clara para mim. Agora o que importava não era quem gritava mais alto. Importava quem tinha a verdade e quem a conseguia provar. Olhei para a lista de datas, para os montantes, para as ligações. Ainda não estava completa, mas já era uma base sólida. E eu sabia que isto não ia acabar como ele pensava. Não ia mesmo. E na manhã seguinte, quando me preparava para fechar a pasta e guardar, lá na gaveta, o meu telemóvel deu um aviso sonoro. Uma notificação, um e-mail novo. Olhei para o ecrã e vi no assunto uma única palavra que me gelou o sangue. Depósito. Acordei antes do despertador tocar, como se alguém me tivesse dado um empurrão por dentro. Levanta-te. Na cozinha,
Ainda estava tudo cinzento, silencioso. Só o frigorífico trabalhava, e ouviu-se um rangido na madeira lá em cima. Devia ser a Leonor a virar-se na cama. O telemóvel estava pousado na mesa, com o ecrã virado para cima. Não lhe tinha tocado durante a noite, mas a notificação continuava lá. Assunto: depósito a prazo. Abre. Não era um e-mail de uma pessoa. Era um aviso automático do banco, daqueles que normalmente ignoramos. Mas eu já não podia ignorar nada. Lá dentro estavam os números e as frases feitas que me provocaram um arrepio. Depósito constituído, reforço de conta, operação confirmada. E, no fundo, o apelido dele. E mais um número de conta que eu nunca tinha visto. Fiquei sentada, com a chávena nas mãos, sem conseguir beber. Apenas a olhar. Não porque não percebesse, mas porque percebia até demais. Se ele tinha começado a mexer no dinheiro da Leonor, isso significava que há muito tempo tinha decidido que o dinheiro era só dele. E se agora aparecia um depósito a prazo que eu desconhecia por completo, isso provava que ele não andava só a gastar. Andava a esconder. Quando os miúdos saíram para as suas rotinas, o Bernardo para a escola e a Leonor para a explicação, arranquei logo para Marta. Fui ao escritório dela sem marcar hora. Ela levantou os olhos quando entrei e percebeu tudo só de olhar para minha cara. "O que foi agora?" perguntou ela. Pousei o telemóvel na ponta da secretária e virei o ecrã para ela. A Marta leu. Ficou em silêncio. Depois, pegou na caneta e anotou o número da nova conta. Sem dizer nada, como um médico que não se admira com o diagnóstico e pensa apenas em como tratar. "Isto é importante", disse ela. "Mas não nos chega que seja importante, tem de ser provado." "Oisai?" disse eu. "Eu só." "Eu percebo que ele não vai parar." A Marta acenou. "É por isso que estamos a fazer tudo como deve ser", disse ela. "Com calma, passo a passo. Ele acha que a Diana está calada porque cedeu. Nós vamos continuar caladas, mas apenas porque estamos a recolher as peças todas." Regressei à casa com a mesma sensação de peso. Mas agora, era um peso focado, como quando arrumamos numa mochila não aquilo que levamos por precaução, mas aquilo sem o qual não conseguiremos sobreviver. Nesses dias, o Tiago agia como se aquela casa já não fosse dele, mas, ao mesmo tempo, como se continuasse a ser o rei dali. 3 dias depois de me ter entregado os papéis na cozinha, ele apareceu com uma mala de viagem. Não levou a roupa toda, claro, apenas para fazer cena. "Tenho um apartamento no centro", disse ele, enquanto fechava o fecho da mala, mais perto do escritório. Eu estava encostada à bancada e apenas acenei. Ele olhou para mim com insistência, como quem procura uma reação. "Não queres ver?" perguntou ele. "É um sítio fantástico. Prédio novo, segurança, tudo como deve ser." "Ainda bem", disse eu. A minha resposta pareceu irritá-lo. Ele queria choro, e o que recebia de mim era o mesmo que nada. "Pôs a mala ao ombro. Levo os miúdos no fim de semana", disse ele, "para se irem habituando." "Habituando a quê?" perguntei. Senti um aperto por dentro, mas não o deixei transparecer na voz. "Nós ainda vamos discutir isso", disse eu. Ele soltou uma risada curta e bateu com o dedo na pasta dos papéis, que continuava a levar debaixo do braço, como se fosse um carimbo oficial. "Já está tudo discutido", disse ele. E saiu. O primeiro fim de semana em que ele levou os miúdos foi o mais estranho de sempre. A casa não ficou apenas silenciosa, ficou vazia. Vazia de sentido. Dei por mim à procura das sapatilhas do Bernardo à entrada, à procura da mochila da Leonor em cima da cadeira. E a cada segundo lembrava-me: estão com ele. Andei de quarto em quarto, como se estivesse a verificar se estava tudo no sítio. Até que parei nessa lá. O cadeirão dele continuava onde sempre esteve. Grande, em pele, muito pesado. Ele tinha-o escolhido como se fosse um trono. À noite, sentava-se ali e fingia que suportava o peso da casa toda nas costas. Olhei para o cadeirão e percebi uma coisa. Antigamente irritava-me, mas agora parecia apenas um móvel que estava na hora de deitar fora. Sem raiva, apenas por uma questão de limpeza. Na segunda-feira, o Tiago começou a mostrar a sua vida de luxo. A fingir, claro. Punha fotografias num restaurante, com um copo de uísque, à vista sobre as luzes da cidade. A legenda dizia novo capítulo. Não comentei nada, nem lhe liguei. Apenas arrumei mais aquela informação na minha cabeça. Ele já se acha livre.
Isso significa que vai começar a ter pressa. Nesse mesmo dia, fui ter novamente com a Marta. Agora já não estávamos a investigar ao acaso. Tínhamos um padrão. Ela desenhou uma linha de tempo longa numa folha de papel. Começamos em 2018, disse ela. Quando ele abriu a consultoria, fomos marcando pontos. Quando se abriram as contas, quando entraram as verbas grandes, quando começaram as transferências duvidosas. Depois cruzamos com o que eu tinha descoberto. As compras, a morada, os fins de semana fora, o levantamento da conta da Leonor e o novo depósito a prazo. Houve um momento em que não aguentei e quis dizer: vamos andar com isto mais depressa. Mas a Marta parou-me só com o olhar. Depressa é o estilo dele, disse ela. O nosso estilo é a precisão. Perguntei-lhe, a certa altura, com receio: e se, mesmo assim, isto não for suficiente? A Marta levantou a cabeça. Não precisamos de saber onde está cada cêntimo, disse ela. Precisamos de mostrar que tudo isto tem um padrão, que não são coincidências. Consegue perceber a diferença? Eu conseguia. Em casa, os miúdos também iam mudando a maneira deles. A Leonor ficou mais silenciosa. Não andava aos gritos, nem agressiva. Apenas fechada, como se tivesse trancado uma porta lá dentro. Passava mais tempo no telemóvel e respondia por monossílabos. Certo dia, ao jantar, atirou para o ar. O pai disse que eu vou ter um quarto só meu na casa nova e que o posso decorar como quiser. Ainda bem, disse eu. Ela levantou os olhos. E que lá não vai haver tantas regras, acrescentou. Não ouvi aquilo como um problema de regras. Ouvi apenas as promessas fáceis dele. Estou a ver, disse eu. Coma a sopa, Leonor. Ela olhou para o prato, a pensar se devia continuar a falar. Tu não te vais defender? Perguntou ela. Vou agir com inteligência, disse eu. A Leonor franciu a testa. Isso não sou a quem se está a defender. Não? Disse eu. Isto não é aos gritos na cozinha. É diferente. Ela calou-se e foi lá para cima. E custou-me muito. Não foi por ela, mas por ver que ela já achava que falar mais alto era sinônimo de ter razão. O Bernardo era mais direto. Ele não sabia esconder. Mãe, eu tenho mesmo de ir para o pai ao fim de semana? Perguntou ele, certa noite. Por quê? Perguntei com cuidado. Ele encolheu os ombros. Lá não cheira a nossa casa. E o pai está sempre ao telemóvel. Eu acenei. Vamos resolver isso, disse eu. Ele pareceu acalmar, como se tudo o que precisava era ouvir que eu não o ia largar, que eu estava a ver tudo o que se passava. E depois aconteceu a coisa mais estúpida, mais banal e a mais útil de todas. O Tiago sempre adorou controlar tudo. Imprimia tudo, guardava em pastas, mesmo quando não era preciso imprimir. Às vezes, quando tinha pressa, mandava os documentos para a impressora lá de casa. Antes pedia-me: imprime isso, por favor. Desta vez, não pediu nada. Apenas se enganou na impressora que escolheu. Eu estava na cozinha quando a impressora do escritório, ao lado, ganhou vida. Começou a zumbir, puxou a folha e cuspiu-a para fora. Fui lá ver. Eram números, uma tabela, um cabeçalho que parecia um relatório de contas, e valores cá embaixo que não batiam, de todo, com os valores que ele tinha posto naqueles papéis do divórcio. Não era uma diferença pequena, era uma diferença assustadora. Fiquei de pé com a folha na mão, e subitamente senti-me preenchida por um silêncio muito grande. Não foi alegria, foi confirmação. Não fui ter com ele com aquele papel. Não lhe mandei mensagem a fazer uma cena. Peguei no carro e fui ter com a Marta. Ela leu a folha uma vez, depois outra. Pousou o papel na secretária, com a delicadeza de quem pousa uma prova que não pode amassar. Onde encontrou isto? Perguntou ela. Impressora, disse eu. Ele mandou imprimir por engano. A Marta acenou com a cabeça e soltou o seu habitual muito bem. Mas desta vez, esse muito bem vinha cheio de força. Isto vai ajudar-nos muito, disse ela. O suficiente? Perguntei eu. Ela bateu no papel com o dedo. O suficiente para ele ficar com medo, disse ela, ou o suficiente para ele falar demais na audiência. Ele vai falar demais, disse eu, sem sequer pensar muito no assunto. A Marta olhou para mim. Por quê?
Lembrei-me daquela noite, do sorriso dele, daquela escolha inteligente, da confiança absoluta de que o jogo estava ganho. Porque ele adora dar espetáculo, disse eu. Gosta de se ouvir falar. A Marta acenou levemente. Então vamos fazer o seguinte, disse ela. A curto prazo, pedimos a conferência de pais, questões das crianças e a componente financeira. E o nosso objetivo não é atacar. O nosso objetivo é dar-lhe corda para ele falar. Saí de lá e ainda na rua, o telemóvel vibrou. Uma mensagem do Tiago, muito curta. No domingo vou buscar os miúdos mais cedo. E os documentos também, sem surpresas, Diana. Li aquilo e percebi que as minhas mãos não tremeram, mas uma frase na minha cabeça ficou a piscar. E os documentos também. Que documentos? Corri para casa. Abri a prateleira da garagem onde estavam as pastas e descobri que faltava uma, exatamente a caixa de 2018 a 2020. E foi aí que senti um medo real pela primeira vez. Porque, se ele já andava a recolher papéis antigos, é porque percebeu que eu estava a olhar. E se ele percebeu isso, o próximo passo dele ia ser muito rápido. Não lhe mandei mensagens, não lhe liguei, não criei teorias na minha cabeça, porque eu sabia que, no momento em que mostrasse qualquer emoção, dava-lhe o que ele queria. Um pretexto. E ele nem precisava de pretextos. Sempre foi perito em inventar um para ficar por cima. Fui à garagem. Estava mais frio do que dentro de casa. Cheirava o mesmo, pó, papel velho, um cheiro ligeiro a metal. Acendi a luz, e o tubo fluorescente zumbiu. Até esse barulho me fez estremecer, como se a garagem se tivesse transformado num escritório onde eu agora tinha de trabalhar não com as mãos, mas com a cabeça. Voltei a ver tudo o que já tinha tirado e o que tinha ficado na prateleira. Sem pânico, tudo metódico. E a dada altura apercebi-me. Não tenho medo que ele leve os papéis. Tenho medo que ele perceba que eu deixei de estar cega, porque no dia em que ele perceber, vai ficar cauteloso. E a cautela dele sempre foi apenas a outra face do controle absoluto. Tirei o telemóvel do bolso e comecei a fotografar. Documentos, página a página. Pelo menos ficava com cópias de segurança, para o caso daquelas folhas de papel começarem misteriosamente a desaparecer, rasgar-se ou molharem-se por acidente. Nem sabia como ia dizer aquilo a Marta. Apenas tirei as fotografias. Quando acabei, fechei a caixa, pus no lugar e saí da garagem, como se nada fosse. De tarde, o Tiago de facto apareceu mais cedo para levar os miúdos. Estava calmo, a agir com aquela postura de quem sabe que o assunto está arrumado. Tiago sorriu para o Bernardo, perguntou a Leonor como estava e sugeriu levá-los a um sítio chique antes de regressarem a casa. Aquela palavra fazia-me sempre rir por dentro. Para ele, um lugar bom era apenas um lugar caro, escolhido para impressionar os outros. A que horas os trazes? Perguntei. No domingo, ao fim da tarde. E vê se não fazes fitas, Diana. Não vale a pena envolver os miúdos nisto. Sem fitas respondi. Ele ficou a observar-me, à procura de uma falha. Não encontrou nenhuma. Quando saíram, a casa voltou a ficar vazia. Fiz um chá, sentei-me na cozinha e espalhei sobre a mesa os documentos fotocopiados, tal como combinara com a Marta. Organizei tudo por datas. Já não estava a desconfiar. Estava a confirmar provas. Pouco depois, ouvi uma voz masculina no exterior. Fui até a janela e vi o Tiago junto ao carro, a falar ao telemóvel sem imaginar que eu o escutava. Sim, está tudo bem. Ela assinou. Estás a ouvir? Assinou. Está tudo limpo. Esperei até ele desligar e arrancar. Depois voltei à mesa e escrevi uma única palavra no meu caderno. Limpo. Quando alguém repete muitas vezes a mesma coisa, acaba por se denunciar. Tiago não estava a informar ninguém. Estava a tentar convencer-se a si próprio. No domingo, os miúdos regressaram exaustos. Leonor cumprimentou-me rapidamente e subiu para o quarto. Não era falta de educação. Estava cansada da guerra dos adultos. Bernardo ficou na cozinha e pediu cereais. Enquanto comia, levantou os olhos para mim. Mãe, nós vamos mudar de casa? Fingi concentrar-me na chaleira. Agora não. Para já não. Ele acenou. Era tudo o que precisava de ouvir. Para já? Não. Na semana seguinte, Marta telefonou-me cedo. Temos data para a conferência de pais.
entrega de documentos financeiros e regulação das responsabilidades parentais. Quando? Daqui a 2 semanas. Ele pensa que será apenas uma formalidade. Mas nós não vamos lá discutir. Vamos ouvir e deixá-lo falar. Quanto mais confiante estiver, mais erros cometerá. Fez uma pausa antes de acrescentar. Nada de confrontos emocionais. Não lhe pergunte como foi capaz. Naquela sala, cada palavra tem um preço. Entendido. Desliguei e permaneci no centro da cozinha, no mesmo lugar onde Tiago pousara os papéis que me levara a assinar, convencido de que tudo estava resolvido. Afinal, não era o fim. Era apenas o início de uma realidade em que eu deixaria de ocupar o canto onde ele me mantivera durante anos. Nos dias seguintes, Tiago enviou mensagens curtas e autoritárias. Indicava quando ia buscar as crianças, quando as devolveria e repetia que o processo estava a correr bem, desde que eu não criasse complicações. Falava como se a minha obediência estivesse garantida. A confiança excessiva era o seu maior ponto fraco. Leonor tentava manter-se neutra, mas absorvia tudo. Uma noite perguntou-me: "E se o tribunal decidir que temos de viver com o pai?" Não lhe prometi que isso nunca aconteceria. O tribunal vai analisar o que é melhor para vocês. Eu vou mostrar o que realmente se passa, sem entrar no jogo de palavras dele. Tens a certeza? Certeza não. Mas estou atenta e não vou desistir. Ela sorriu ligeiramente. Mais do que promessas, precisava de perceber que eu não iria vergar. Poucos dias antes da audiência, Tiago veio buscar os miúdos. Quando se preparava para sair, parou à porta. Espero que tenhas noção de que no tribunal isto se resolve num instante. Veremos. Ele estreitou os olhos. Não tentes armar-te em forte, Diana. Não estou a armar-me em forte. Vou apenas estar presente. Pela primeira vez, percebi ansiedade no seu rosto. Não era pânico, mas ele já não controlava todos os pormenores. E quem precisa de controlar cada detalhe sente-se ameaçado. A audiência acabou por ser adiada até novembro. Naquela manhã fria e úmida, encontrei Marta à entrada do Tribunal de Família e Menores de Lisboa. O edifício era cinzento, com cheiro a papel antigo, umidade e lixívia. Pessoas esperavam nos bancos, algumas em silêncio, outras a falar baixo ou a chorar discretamente. Marta estava impecável, com a pasta na mão e os olhos tranquilos. "Como está?" perguntou. "Normal. É suficiente." Tiago apareceu poucos minutos depois. Estava bem vestido, barbeado e confiante. Caminhava como se fosse entrar numa reunião da empresa onde todos lhe deviam obediência. Cumprimentou-me com um leve aceno e voltou-se para o advogado. Num canto, vi uma mulher sentada com o telemóvel nas mãos. Tentava parecer indiferente, mas os ombros rígidos denunciavam a tensão. Joana. Não a reconheci pela cara, mas pelas peças do puzzle. A morada, os fins de semana, o apartamento no Parque das Nações, o novo capítulo que Tiago preparara para si. Marta aproximou-se do meu ouvido. "Olhe em frente. Hoje, ela não interessa. Hoje é o dia dele." Chamaram os nossos nomes e entramos. Ao levantar-me, senti o peso de todas as semanas anteriores. As noites a organizar extratos, os recibos escondidos entre mensagens banais, os horários em que Tiago dizia estar fora do país e as localizações que o desmentiam. Ele, pelo contrário, entrou sorridente, trocando algumas palavras com o advogado, como se tudo estivesse decidido antes de começar. Sentei-me ao lado de Marta. Ela abriu a pasta, alinhou a caneta com o bloco e murmurou sem olhar para mim: "Não reaja, mesmo que ele minta. Sobretudo quando ele mentir." Assenti. Do outro lado, Tiago cruzou as pernas e observou-me com a mesma expressão que usava em casa quando queria que eu recuasse antes de abrir a boca. Durante anos, aquele olhar bastara. Naquela sala, já não. A juíza leu a síntese do processo e deu início à sessão. O advogado de Tiago falou primeiro. Apresentou-o como o único sustento financeiro da família e afirmou que, por eu não exercer atividade remunerada, as crianças deveriam residir com ele, preservando o conforto e a estabilidade econômica a que estavam habituadas. Ouvi em silêncio enquanto a minha vida era reduzida à condição de esposa doméstica sem autonomia, como se cuidar dos filhos, acompanhar consultas,
reuniões escolares, refeições, doenças e rotinas, não tivesse qualquer valor. O advogado descrevia o salário de Tiago como se o dinheiro, por si só, provasse capacidade parental. Não mencionou quem conhecia os professores, os medicamentos de Bernardo, os medos de Leonor, ou a forma como ambos reagiam quando o pai levantava a voz. Marta não me interrompeu, nem tomou notas em excesso. Apenas marcou 2 ou 3 frases. Percebi que estava a deixar o advogado construir uma versão demasiado perfeita. Quanto mais impecável fosse o retrato, maior seria a queda quando surgissem as contradições. Depois Tiago falou. Estava tão seguro que parecia estar numa entrevista de emprego. Quem geria o patrimônio familiar? Perguntou o advogado. Eu. Pagava as despesas, tratava da empresa, das faturas e das finanças. A Diana nunca se ocupou dessa parte. Declarou todos os seus rendimentos e bens nestes autos? Sem dúvida. Quando chegou a vez de Marta, ela levantou-se lentamente. Senhor Tiago, a sua consultora foi criada em 2018, correto? Correto. A empresa possui contas próprias e o senhor possui contas exclusivas? Sim. Confirma que declarou todo o dinheiro e todos os bens de que é proprietário? Confirmo. Ele respondeu com um sorriso trocista, como se já conhecesse todas as perguntas. Marta retirou a primeira folha da pasta. Reconhece uma conta terminada em 4.821? Não, nunca a vi. Ela pegou noutro documento. E uma transferência de 1.500 euros, efetuada no dia 14 de março, registrada como deslocação profissional? Foi uma viagem de trabalho. Estava em Madrid? Sim. Negócios. Marta assentiu, sem alterar o tom. A aplicação de localização familiar estava ativa nesse fim de semana? Tiago hesitou. O que é que isso tem que ver com o processo? Responda, por favor. Estava ativa. Então explique, por que motivo o seu GPS permaneceu, durante todo o fim de semana, num edifício residencial de luxo no Parque das Nações, em vez de Madrid? A segurança do seu rosto começou a desaparecer. Teria assuntos profissionais nesse local. Marta não discutiu. Passou a outro documento. A conta comum da Amazon era utilizada para compras domésticas e enviava recibos para o endereço de correio eletrônico partilhado pelo casal, correto? Talvez. Ela mostrou um recibo. Temos aqui a compra de uma peça de alta joalharia, entregue precisamente na morada do Parque das Nações. Reconhece o endereço? O tique na bochecha de Tiago disse mais do que a resposta. Não me recordo. Era uma compra para algum cliente? Não tem obrigação de memorizar todas as faturas. Responda apenas ao que lhe é perguntado, advertiu a juíza. Não me recordo, repetiu ele, agora irritado. Marta abriu outro documento. Isto é um rascunho contabilístico impresso na residência familiar. Confirma que foi elaborado por si? Tiago arregalou os olhos. De onde tiraram isso? Marta virou-se para a magistrada. O senhor Tiago afirmou que declarou tudo. No entanto, os valores deste rascunho ultrapassam significativamente os montantes apresentados ao tribunal. A juíza comparou as folhas. Como explica esta diferença? São apenas apontamentos preliminares. Faltavam deduções e ajustes. Um rascunho pode não ser o resultado final, disse a juíza. Mas diferenças desta dimensão exigem uma explicação concreta. Eram dados intermédios. Marta aproveitou a hesitação. Portanto, admite que existem rendimentos não incluídos nos documentos entregues? Tiago ficou em silêncio durante alguns segundos. Não disse que os estava a esconder. A sala pareceu gelar. O advogado dele inclinou-se para lhe dizer qualquer coisa, mas já era tarde. A frase ficara registrada. Tiago tentou recompor-se, endireitou o casaco e bebeu água. O gesto parecia banal, mas eu conhecia-o bem. Fazia o mesmo em casa, sempre que percebia que perdera o controlo de uma conversa. Marta esperou alguns segundos. Não precisava de o pressionar. O silêncio fazia esse trabalho. Depois, mostrou ao tribunal a comparação entre os rendimentos declarados, os valores do rascunho e as transferências identificadas. Explicou, sem dramatizar, que não se tratava de uma diferença pontual, mas de um padrão repetido ao longo de vários meses. Existem ainda pagamentos regulares associados à mesma morada do Parque das Nações, acrescentou, renda, serviços,
compras e despesas que não aparecem na descrição apresentada pelo senhor Tiago. Isso não prova que o apartamento seja meu, respondeu ele. Ninguém afirmou que era seu. Perguntamos apenas por que motivo as despesas saíam de conta sob a sua gestão. Ele abriu a boca, mas não encontrou uma resposta coerente. Marta avançou para a questão mais grave. Passemos às movimentações da conta poupança da sua filha. Era o senhor quem geria essa conta? Sim. Tem conhecimento dos levantamentos recentes? Foi uma medida temporária por necessidade de liquidez. Eu devolveria o dinheiro. Devolveu ou não devolveu? Ele procurou o advogado com o olhar. Não sei o estado atual da operação. Neste momento, o dinheiro da sua filha ainda não foi reposto? Foi utilizado para equilibrar a tesouraria familiar, respondeu ele, tentando recuperar o tom profissional. Não houve qualquer intenção de prejudicar a Leonor. A conta estava em nome dela e tinha finalidade de poupança educativa, correto? Sim, mas eu sou o pai e sempre geri essas questões. Ser pai não transforma o dinheiro da filha em capital disponível para a empresa, disse Marta. A juíza levantou os olhos. O levantamento foi autorizado pela mãe? Não era necessário. Eu tratava das finanças. Foi a primeira vez que ele admitiu com tanta clareza aquilo que durante anos apresentara como competência, não geria em conjunto, decidia sozinho. E informou a menor de que o dinheiro fora retirado? Perguntou Marta. Claro que não. Ela é uma criança, mas pretende que o tribunal confie a residência principal das crianças a alguém que movimenta as poupanças delas sem informar o outro progenitor e depois omite a operação nos autos? O advogado protestou contra a formulação da pergunta. A juíza pediu a Marta que prosseguisse de forma objetiva. O valor foi reposto? Tiago calou-se. A juíza dirigiu-se ao advogado. Resposta direta. O advogado consultou rapidamente os documentos, falou em voz baixa com Tiago e percebeu que não havia maneira elegante de contornar o facto. Não foi reposto, admitiu ele. Foi nesse instante que viu o controlo de Tiago quebrar-se. Marta terminou com 2 perguntas simples. Quando foi a última consulta pediátrica do seu filho a que compareceu? Normalmente é a Diana que trata desses pormenores, devido às minhas viagens. E qual foi a última reunião escolar em que esteve presente? Ele não conseguiu responder. A juíza levantou a mão. Basta. Antes de decidir, fez algumas perguntas adicionais. Quis saber quem acompanhava as crianças nas consultas, quem mantinha contato com a escola, quem organizava as atividades e como tinham sido definidos os fins de semana anteriores. Respondi apenas quando fui chamada. Dei datas, nomes e factos. Não falei de traição, humilhação ou ressentimento. Falei dos filhos. Tiago tentou insistir que a sua capacidade financeira garantia melhores condições. A magistrada respondeu-lhe que estabilidade não se media apenas pelo rendimento mensal, sobretudo quando a veracidade desses rendimentos estava sob investigação. Consultou os autos durante alguns minutos e anunciou a decisão provisória. O tribunal considerava preocupantes as inconsistências dos registros financeiros, a possível omissão de rendimentos e a utilização de fundos destinados às crianças. Até o esclarecimento completo, a residência principal de Leonor e Bernardo ficaria comigo. Os tempos parentais de Tiago seriam definidos segundo um regime convencional, sem autorização para movimentar unilateralmente valores pertencentes aos filhos. Ambas as partes teriam de apresentar dados financeiros completos e verdadeiros. Tiago recostou-se na cadeira, esmagado por uma realidade que nunca imaginara ver exposta. No corredor, Marta guardou os documentos. Fez bem em permanecer calada, disse ela. Ele destruiu a própria versão sozinho. Tiago saiu da sala furioso e aproximou-se demasiado de mim. Diana, o que queres? Que raio estás a tentar fazer? Não recuei. Não tentei nada. Apenas deixei que todos vissem com clareza aquilo que tu escondeste. Julgas que a tua advogada é uma heroína? Ela cumpre o trabalho dela. E eu deixei de ser figurante no teu palco. E qual é o teu grande papel, afinal? Proteger os nossos filhos e dizer a verdade. Ponto final. Uma funcionária chamou-o para tratar da documentação. Tiago afastou-se com passos largos. Ao fundo, Joana saiu rapidamente sem esperar por ele. Marta pousou a mão no meu ombro. Não se distraia com a outra mulher.
Ele percebeu que está em perigo e provavelmente tentará agir depressa. Pessoas assim cometem os piores erros quando sentem que estão a perder o controlo. Durante o regresso, não senti euforia. Pensei em todas as vezes em que Tiago me dissera que eu não entendia de dinheiro, que qualquer decisão sem ele seria desastrosa e que num tribunal ninguém levaria a sério uma mulher sem salário próprio. A decisão provisória não resolvia tudo, mas desmontava a mentira mais perigosa, a de que eu não tinha capacidade para proteger a minha própria família. No dia seguinte, a casa não parecia um local de celebração. Não houve champanhe nem euforia. Houve silêncio, mas era um silêncio diferente. Não o silêncio imposto por Tiago, e sim o de uma casa que voltava a respirar. De manhã, Leonor sentou-se à mesa ainda de pijama. Ninguém me contou o que ele fez ao dinheiro da minha conta. Eram assuntos que não devias carregar sozinha, expliquei. Agora estamos a resolvê-los. Ficamos aqui em casa? Sim. Esta continua a ser a tua casa. Ela sorriu, aliviada. Bernardo apareceu pouco depois, despenteado, e perguntou: então não precisamos de pôr os brinquedos em caixas? Não. Hoje ficas em casa. Ninguém te vai levar contra a tua vontade. Ele aceitou a resposta e continuou a beber o leite achocolatado. As crianças não precisavam de grandes discursos. Precisavam de certezas simples. A cama continuava no mesmo lugar, os brinquedos não seriam empacotados e a porta de casa continuaria a abrir-se para elas. Marta recomendou-me que não alterasse rotinas desnecessariamente. As crianças continuaram a ir à escola, a fazer os trabalhos e a jantar à mesma hora. Eu evitava falar mal do pai diante delas, mesmo quando recebia mensagens agressivas. Não queria transformar a casa num tribunal permanente. Tiago, porém, tentou pressionar por todos os meios. Telefonava fora dos horários combinados, exigia respostas imediatas e enviava listas de ordens disfarçadas de sugestões. Quando eu não respondia, dizia que o meu silêncio provava falta de cooperação. Marta orientou-me a guardar tudo. Nos dias seguintes, as comunicações passaram a ser feitas por escrito e através dos advogados. Nos documentos oficiais, a arrogância de Tiago deixava de ser uma ordem e passava a ser uma prova. Olhei para a velha poltrona de cabedal onde ele se sentava para distribuir ordens e decidi tirar lá dali. Arrastei-a pelo corredor e deixei-a para recolha. Uma vizinha perguntou, a brincar: remodelações? Exatamente, já estava na altura. Também mandei mudar as fechaduras. Quando o serralheiro perguntou se queria um sistema comum ou reforçado, respondi sem hesitar: o mais seguro possível. O estalido da nova fechadura pareceu-me uma barreira entre a casa e todas as palavras hostis que durante anos atravessaram aquela porta. Mas a tranquilidade durou pouco. Uma mensagem de Marta apareceu no telemóvel. Diana, obtivemos a informação bancária. Existem operações desconhecidas e transferências recentes de valores elevados. Ele está a tentar retirar dinheiro depois da decisão. Venha ao escritório amanhã de manhã. É urgente. Passei essa noite quase sem dormir. Não por arrependimento, mas porque finalmente compreendi a dimensão do problema. Tiago não estava apenas a esconder uma relação e a preparar uma separação vantajosa. Estava a reorganizar o patrimônio para me deixar sem recursos e a usar dinheiro destinado aos filhos como se fosse exclusivamente seu. Na manhã seguinte, encontrei Marta rodeada de extratos e relatórios. Há várias contas e movimentações não declaradas, explicou. Encontramos transferências fracionadas, pagamentos para entidades associadas à consultora e saídas realizadas imediatamente depois da audiência. Isoladamente, cada operação poderia parecer normal. Em conjunto, mostra uma tentativa de esvaziar ou dispersar o patrimônio antes da partilha. Depois da audiência, ele começou a transferir dinheiro para dificultar a partilha. Também movimentou verbas destinadas às despesas escolares. Vamos pedir o arresto preventivo dos bens ainda hoje. E as crianças? O comportamento dele indica desespero. Já pediu informações sobre a possibilidade de alterar unilateralmente os contactos e tentou apresentar-se como o único responsável financeiro. Quando alguém perde a narrativa, procura criar um facto consumado. Pode tentar usá-las para recuperar controlo.
Leve uma cópia da decisão às escolas e informe-as de que nenhum levantamento pode ser feito fora do regime estabelecido. Se houver pressão ou tentativa de levar os miúdos, contacte imediatamente as autoridades. Saí do escritório com um frio no peito, mas com a mente clara. Quando os manipuladores perdem o acesso ao dinheiro, procuram outras formas de poder. E os filhos tornam-se o instrumento mais cruel. Pouco depois, recebi uma mensagem de Tiago. Vou buscar os miúdos ao ATL. Liguei-lhe. A decisão provisória determina que residem comigo. Não podes aparecer sem acordo e levá-los. Ele riu. Achas mesmo que um papel te torna dona dos meus filhos? Eu sou o pai. Vou buscá-los e acabou. Veremos os factos, responde antes de desligar. Fui diretamente à escola de Leonor e entreguei uma cópia da decisão. A direção confirmou que seguiria as regras e chamaria a polícia caso houvesse conflito. Depois fui buscar Bernardo. Tiago já estava à entrada, de casaco escuro, a discutir com um funcionário. O carro estava mal estacionado, com o motor ligado, como se pretendesse colocar os miúdos lá dentro e sair antes que alguém pudesse reagir. Ao lado do passeio, reconheci Joana dentro de outro automóvel. Assim que percebeu que eu a vira, desviou o rosto. Vim buscar os meus filhos, dizia em voz alta. Aproximei-me. Não tens autorização para os levar hoje. Ele virou-se para mim. Não faças um espetáculo, Diana. Vamos conversar como adultos. Conversar como adultos seria cumprir o que ficou decidido e falar através dos advogados. Aparecer sem autorização não é conversar. O espetáculo começou quando decidiste ignorar uma ordem judicial. O segurança e uma funcionária observaram-nos. Mostrei-lhes o documento. Tiago tentou apresentar a situação como uma simples discussão conjugal. Ela está a impedir-me de exercer os meus direitos de pai. Nesse momento, Bernardo apareceu. O medo no seu rosto cortou-me a respiração. Bernardo, vem para junto de mim, disse calmamente. Tiago segurou-lhe o braço. Não o agrediu, mas apertou o suficiente para mostrar que não aceitaria uma recusa. Bernardo olhou primeiro para ele e depois para mim, dividido entre o medo e a obrigação de obedecer ao pai. Vamos. Prometi-te que ias conhecer o quarto novo. O menino recuou. Não, pai. Larga-me. Tenho medo. Leonor aproximou-se e repetiu. Pai, larga-o. O telemóvel tocou. Era Marta? Ele está a tentar levar as crianças, disse-lhe. É um blefe para recuperar controlo. Não ceda. Chame a polícia e peça que tudo fique registrado. A decisão continua em vigor. Desliguei e pedi ao funcionário que contactasse a PSP. Tiago aproximou-se do meu ouvido. Vais arrepender-te. Vou acusar-te de alienação parental e sequestro. Explica isso às autoridades. A diretora saiu para o pátio e leu a decisão. Informou de que a escola não permitiria a saída das crianças contra as determinações judiciais. Enquanto esperávamos, Tiago alternava entre ameaças e uma falsa calma. Dizia ao segurança que tudo não passava de uma mãe ressentida, depois sussurrava que eu destruiria a vida dos filhos. Eu não discuti. Mantive-me ao lado de Bernardo e Leonor, com a decisão judicial nas mãos. Poucos minutos depois, chegaram 2 agentes. Ouviram as partes, verificaram a documentação e foram diretos. A residência provisória está fixada na mãe. Qualquer alteração deve ser solicitada ao tribunal. Neste momento, as crianças saem com ela. Se insistirem em levá-las à força, haverá registro por incumprimento. Tiago percebeu que todos estavam a observar. A sua máscara de homem respeitável começou a desfazer-se. Resmungou algumas palavras, virou costas e afastou-se. Joana, que esperava discretamente do outro lado da rua, desapareceu antes dele chegar ao carro. Antes de sair, um dos agentes pediu que as crianças fossem afastadas das discussões futuras e registrou a tentativa de levantamento. A diretora confirmou que os funcionários tinham visto Tiago segurar Bernardo e insistir para que entrasse no carro. No caminho para casa, Bernardo chorava em silêncio. Eu não quero ir para a casa dele quando está assim. Parei o carro e olhei para os dois. Nada disto é culpa vossa. Não tem de escolher entre o pai e a mãe. Os adultos é que têm obrigação de garantir a vossa segurança. Leonor encostou a cabeça ao vidro. Podemos ir para casa? Sim. Regressamos sem comemorações. Fizemos o lanche, jantamos
e tentamos recuperar a normalidade. A paz não precisava de troféus. Precisava apenas de espaço para voltar. O incidente foi comunicado ao tribunal, juntamente com os relatórios bancários e a tentativa de movimentar verbas protegidas. Nas semanas seguintes, fui chamada novamente ao escritório de Marta. O relatório bancário completo revelou que parte do dinheiro passara por contas empresariais antes de ser direcionada para despesas pessoais. Havia ainda pagamentos relativos ao apartamento de Joana e uma tentativa de vender um ativo sem o declarar no processo. A defesa de Tiago afirmou que tudo resultava de desorganização contabilística, mas a sequência das datas, especialmente as operações feitas depois da audiência, dificultava essa versão. A margem de manobra de Tiago diminuiu. O tribunal bloqueou determinadas contas, exigiu a reposição dos valores retirados e impôs regras mais rigorosas aos contactos com as crianças. Perante as provas, ele acabou por aceitar um acordo parental controlado, com horários definidos e decisões financeiras supervisionadas. A arrogância que antes preenchia todos os espaços da casa perdeu força diante de documentos, testemunhas e instituições que não se deixavam intimidar. Com o tempo, os contactos presenciais com os filhos foram retomados de forma gradual e em horários definidos. Eu não quis afastá-los do pai. Quis impedir que fossem usados para me intimidar. Quando Tiago cumpria as regras, eu colaborava. Quando tentava ultrapassá-las, comunicava através de Marta. Ainda enviava mensagens durante a noite. Não vais aguentar isto sozinha. Nunca respondi. Não precisava de vencer discussões. A minha resposta estava na casa, nos filhos a dormir em segurança e nos papéis que impediam que ele voltasse a transformar a nossa vida numa extensão da sua vontade. Com o passar dos meses, retirei os móveis escuros que ele escolhera, pintei algumas paredes e abri espaço para novas rotinas. A casa deixou de parecer um cenário montado para a imagem perfeita de Tiago. Tornou-se realmente nossa. Também comecei a procurar trabalho compatível com as rotinas das crianças. Durante anos, Tiago usara minha dependência financeira como argumento para me diminuir. Não transformei a procura de emprego numa corrida desesperada para provar valor. Fila ao meu ritmo, recuperando competências e tomando decisões sem pedir autorização. Houve noites de solidão. Às vezes, o silêncio fazia-me recordar a falta de uma presença ao meu lado. Mas sentir falta de companhia não era razão para aceitar humilhação, controlo ou medo. A dignidade custava caro, mas a submissão custara-me muito mais. Percebi então que o maior choque de Tiago não fora perder dinheiro, influência ou autoridade judicial. Fora descobrir que a mulher que ele considerava dependente podia levantar-se sem gritar, reunir provas, proteger os filhos e fechar a porta. Ele acreditava que eu só existia enquanto obedecesse. Quando deixei de fazê-lo, todo o seu poder revelou-se uma encenação. Na última noite daquele inverno, percorri a casa, confirmei que Leonor e Bernardo dormiam e apaguei as luzes. Não havia prêmios, aplausos ou uma vitória espetacular. Havia apenas tranquilidade. Pela primeira vez em muitos anos, as chaves estavam nas minhas mãos. As decisões pertenciam-me e o futuro já não era escrito pelo medo. A casa estava fechada e eu estava finalmente livre.